Bom dia, é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui hoje, dando início ao segundo dia de trabalhos do nosso seminário em parceria da UERJ e do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Eu sou Ronaldo Lemos, e ontem a gente teve à noite uma mesa muito interessante sobre o Marco Civil da Internet. Acredito que alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar lá. Como a gente disse ontem, temos hoje aqui o que muito nos honra, a presença do deputado Alessandro Molon, que foi o relator do Marco Civil da Internet, vai contar um pouco da experiência dele nesse processo. Temos também o Zé Marcelo Zac, não só é meu colega no programa Navegador, mas é um grande especialista na questão de segurança pública, fundador do Sou da Paz e fundador da Casa Fluminense, uma iniciativa que está pensando o Rio de Janeiro de uma outra forma, uma forma muito mais abrangente e integrando o Estado como um todo. Temos também o Miguel Lago, que é do Meu Rio, que está na vanguarda de pensar, por exemplo, a conexão entre tecnologia e política, tecnologia e representação. É uma rede que tem, apesar do nome Meu Rio, está se espalhando pelo Brasil todo. Daqui a pouco vai ter, já tem Minha São Paulo e vai ter, espero, Minha Araguari, que é a minha querida cidade, muito em breve, que é uma cidade muito prezada. Vou ajudar com que isso aconteça. Eu queria agradecer muito o apoio do Mercado Livre e do Facebook, que são nossos apoiadores para o seminário, que permitiram que a gente não só trouxesse convidados de fora, como também avisar que a gente está gravando todo o seminário. A gente está com a equipe da Globo News. Muito obrigado pela participação. E todo o seminário vai ser depois postado online na internet, vai ficar à disposição de todo mundo. Então, quem for falar alguma besteira, pensa duas vezes, que a gente vai estar gravando tudo, depois vai ser tudo colocado online. A gente vai dar início a esse primeiro painel, e o professor Carlos Afonso já vai fazer uma breve introdução para contar um pouco do formato do seminário, mas a ideia é discutir um pouco tecnologia, política, mobilizações, especialmente as lições que aprendemos todos com o Marco Civil da Internet. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Com isso, eu passo a palavra para o professor Carlos Afonso, que vai contar um pouquinho da estrutura do seminário. CAF. Bom, obrigado, Ronaldo. Bom dia a todos. Bom vê-los, para muitos revê-los aqui desde da nossa mesa de ontem à noite. Apenas para esclarecer um pouquinho como a gente funciona na parte da manhã e na parte da tarde aqui do nosso evento. Agora que as cortinas se abriram graças à participação do nosso Gabriel Aleixo. A gente vai rodar essa primeira mesa sobre internet e mobilizações políticas e eleições aqui na parte da manhã. Essa é uma mesa com um espectro bastante abrangente, porque ela vai desde lições que nós retiramos do Marco Civil da Internet, que foi o tema do nosso debate de ontem à noite, até situações levadas à questão do questionamento sobre as mobilizações políticas e os movimentos do ano passado, como a internet foi importante para essa mobilização política e como, no futuro, a internet pode justamente ajudar que um processo democrático de construção política, de formação política, possa se tornar cada vez mais presente na nossa sociedade. E como a gente tem eleições logo à frente, eleições e internet é uma mistura explosiva no cenário brasileiro, então a gente não poderia, sim, deixar de comentar esse assunto. Ao longo do dia, pessoal, a gente tem hoje um dia longo pela frente. Nós vamos falar, depois dessa mesa, numa discussão sobre privacidade e Big Data. É um tema cada vez mais importante, um tema cada vez mais desafiador, que parece um pouco futurologia quando se une questões como a internet das coisas e afins, mas é importante que o direito tenha uma fala relevante, ponderada sobre a questão da privacidade dos dados pessoais. Nós vamos quebrar para um almoço. Curiosamente, muitas pessoas ontem perguntavam, mas o seminário é dia todo, vai parar para o almoço? Então, é sempre bom dizer, ainda mais nessa casa, que é a Casa do Direito Civil Constitucional, que o princípio da dignidade da pessoa humana foi preservado com o intervalo do almoço. Então, nós vamos fazer uma pequena quebra para o almoço e retornamos na parte da tarde, às 14h, com uma mesa para discutir direito tributário e internet, para
trabalhar com as questões envolvendo tributação na nuvem, tributação dos dispositivos móveis, um iPad deve ser tributado como um livro ou pensado como um livro. Então, isso tem várias questões importantes sobre o direito tributário e a gente achou que esse era um bom tema para trazer para a nossa discussão. E a parte da tarde, nós seguimos com uma mesa sobre direitos autorais e internet, pensando na questão da reforma da lei de direitos autorais, nas questões ligadas à pirataria e outros assuntos de internet, e encerramos com uma mesa sobre liberdade de expressão e danos e responsabilidade civil na internet, o que nos levará até às 7 horas da noite. Então, essa é a programação do nosso dia. As mesas são todas coordenadas de forma muito informal, e vocês fiquem muito à vontade para mandar os seus comentários, as suas perguntas. Como nós fizemos ontem, estamos usando a hashtag ITSUERJ como a forma para mandar perguntas através do Twitter. Então, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, algum comentário, ou quiserem twittar sobre esse evento, estamos usando essa hashtag ITSUERJ ao longo do dia, tá bom? Bom, sem mais delongas, passo a palavra então para o Ronaldo Lemos, que será o mediador e animador do debate dessa primeira mesa. Obrigado, Caf. Bom, já fiz as apresentações dos nossos convidados e só avisando que depois a gente também vai ter um espaço pequeno para perguntas, mas não se acanhe, acho que pode usar o Twitter, a gente vai responder, eu tenho certeza que os palestrantes também depois respondam as perguntas sobre o que foram feitas no Twitter. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para abrir para o deputado Alessandro Molon, para nos contar um pouquinho, não só da experiência do Marco Civil, mas também de como ele acha que essa relação entre internet, participação, política e democracia pode acontecer daqui para frente. Então, deputado, por favor. Bom, muito obrigado, Ronaldo. Bom, Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a você e ao Carlos Afonso, ao CAF, e na pessoa dos dois ao ITS, não é? Por esse convite muito honroso para mim, pelo prazer de poder estar aqui com vocês e estar participando dessa mesa, né? Para mim é um prazer de verdade estar ao lado de vocês, estar ao lado do Miguel Lago, que tem um trabalho espetacular com o Meu Rio. Eu sou fã e admirador do Meu Rio também, né? E o Meu Rio deu uma contribuição muito importante para a aprovação do Marco Civil. Acho que é importante a gente registrar isso também, e já estava dando essa contribuição antes de ser premiado e reconhecido, como felizmente e merecidamente foi, não é? Recebendo recentemente o prêmio do Google, não é? Pela inovação que representa, e também está ao lado aqui do Zé Marcelo, que é autor de iniciativas da maior importância, tanto a Fundação do Sou da Paz, que é um instituto que tem uma contribuição enorme na luta por direitos humanos no Brasil, tem uma atuação muito intensa lá no Congresso Nacional na luta pelo desarmamento, não é? Tem muito contato comigo lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, no Instituto Sou da Paz, e agora na Casa Fluminense também pensando o Rio 2017, né? Que acho que é um pouco a vocação da Casa Fluminense, né? Aquilo a que se propõe a Casa Fluminense. Então, cumprimentá-lo também e agradecer também publicamente a todos os que estão aqui na mesa e aos que estão no auditório também por todo o apoio na construção, na tramitação e na aprovação do Marco Civil da Internet, né? O Miguel Lago, por exemplo, né, com o Meu Rio, eles ajudaram muito na pressão para a aprovação do Marco Civil, né? Conseguiram depoimentos muito importantes, muito relevantes, e usaram aquele instrumento chamado panela de pressão, não é isso? Foi o panela de pressão, não foi? Para que os seguidores do Meu Rio mandassem mensagens aos parlamentares pedindo a aprovação do Marco Civil. Isso foi muito importante, ajudou muito a gente, assim como, por exemplo, o depoimento do Gregório do Vivier, que é uma pessoa que tem tido uma atuação política sensacional, apontando caminhos, levantando questões importantes, e apoiou o Marco Civil da Internet fortemente antes da sua aprovação. O Ronaldo e o Carlos Afonso ajudaram desde antes do começo do projeto, né? Quer dizer, participaram da formulação do anteprojeto colocado na primeira consulta pública formulada pelo Ministério da Justiça, né? E o Zé Marcelo apoiou durante todo esse trajeto aí do Marco Civil também,
na luta pela aprovação do Marco Civil. Então, eu queria agradecer aos 4 aqui por essa atuação importante e aos demais presentes aqui que também ajudaram nessas ou noutras instituições ou como cidadãos mesmo, né? Bom, queria falar que eu estou muito honrado de estar nessa casa. Eu queria agradecer ao UERJ pelo convite, não é? A Faculdade de Direito da UERJ é uma referência para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Daqui saíram grandes nomes. Eu peço até licença para estar sentado aqui na cadeira do professor Luiz Roberto Barroso, que é quem dá nome a essa cátedra aqui onde eu estou sentado. Para minha honra, não é? Esse grande jurista, esse homem admirável que é o professor Luiz Roberto Barroso. Eu tenho uma enorme admiração por ele e o Brasil ganhou muito com a indicação dele pela presidente Dilma para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é preciso ser dito isso, né? Porque muitas vezes a gente fala das críticas, né, dos problemas que a gente vê no Brasil e às vezes a gente esquece de falar dos grandes exemplos. E o professor Luiz Roberto Barroso é um grande exemplo para o Brasil, né? Muito bem, eu fiquei conversando um pouco antes aqui com os organizadores do evento sobre a contribuição que eu poderia dar hoje aqui, já que ontem o Marco Civil foi dissecado juridicamente aqui pelos especialistas, e são grandes especialistas, né, que sabem tudo que o Marco Civil diz e tudo que ele não diz. Evidentemente que não é uma lei perfeita, muita gente diz, poderia ter feito aquilo, poderia ter incluído aquilo. Outro dia, num debate, Ronaldo, um ativista disse, olha, Molon, tem uma outra coisa aí que a gente preferia que fosse um pouco diferente e tal, de forma que o Marco Civil não é o melhor dos mundos, mas é o melhor do mundo, né? É a melhor lei do mundo sobre isso, né? Isso tem se comprovado com os convites que a gente tem recebido, e quando eu digo a gente, eu digo tanto eu quanto outros membros aqui da mesa, para falar sobre o Marco Civil fora do país. Recentemente, nós recebemos um convite da Câmara dos Deputados da Itália, com a seguinte mensagem: a Itália vai assumir no próximo semestre a presidência do Conselho Europeu e ela pretende propor à Europa um marco civil da internet inspirado no marco civil brasileiro. E nos convidando para ir lá explicar para os deputados italianos como é que foi construída a lei, quais são os dispositivos da lei, qual é o alcance da lei. Isso é um motivo de orgulho para todos nós. E quando eu digo para todos nós, eu digo sinceramente. Por quê? Porque o Marco Civil foi construído da forma como deve ser construída uma lei, de baixo para cima e de fora para dentro do parlamento, não é? De baixo para cima porque ela nasce, eu não sei se isso foi abordado ontem aqui, não é se vocês chegaram a mencionar, mas ela nasce a pedido da sociedade civil brasileira. Em 2009, no Fórum Internacional de Software Livre, em Porto Alegre, o presidente Lula estava presente e a sociedade civil disse, presidente, nós não queremos que a primeira lei aprovada pelo parlamento brasileiro sobre a internet seja uma lei de criminalização, uma lei penal. Havia um projeto de lei denominado, apelidado de AI-5 Digital, não era o projeto de lei chamado de Azeredo, o ex-senador Azeredo foi relator desse projeto no Senado, na verdade era do deputado Luiz Piauí Lino, o projeto original, e ele foi piorando na sua tramitação, não é? O projeto foi ficando cada vez mais agressivo e mais duro, praticamente criminalizava qualquer coisa, né? Quase que se você pensasse que tinha pego um vírus, talvez estivesse enquadrado em algum tipo penal, né? Quer dizer, algo extremamente rígido. E a sociedade civil disse, não é isso que a gente quer, como lei brasileira para a internet, a gente quer uma lei que garanta direitos. Nós queremos uma lei, não uma lei penal, uma lei civil, a gente quer um marco civil da internet, daí que vem o nome, né? E o presidente Lula, naquele momento, vira para o então ministro da Justiça, hoje governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e diz, Tarso, cria no Ministério da Justiça um grupo de trabalho para preparar um anteprojeto de lei nessa linha que o pessoal está pedindo. Foi criado esse grupo no Ministério da Justiça, que trabalhou em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o ITS naquela ocasião estava na Fundação Getúlio Vargas, e o ITS começa a construir com o MJ essa proposta esse anteprojeto de lei que foi depois colocado em consulta pública. Então, é um projeto que, primeiro, vem da sociedade para o parlamento. É pedido pela sociedade ao Poder Executivo, que o constrói de forma colaborativa. Isso também é um grande avanço do Marco Civil, né? Ele é construído de forma colaborativa, as pessoas participam das consultas públicas, chegam na primeira consulta pública 2.300 contribuições, 2.300 emendas, não é opiniões,
Não são comentários, são emendas. Só para vocês terem uma ideia, o Código Desflorestal, aprovado recentemente na Câmara, ele teve 800 emendas na sua tramitação, e foi um dos que mais teve emendas. Portanto, 2.300 emendas é muita emenda, né, para um projeto como esse. Então, foi muito participativo. Ele é modificado, enviado já pela presidente Dilma no ano de 2011, já com as alterações incluídas, incorporadas. Nós recolocamos em consulta pública na Câmara dos Deputados, eu fui designado relator da Comissão Especial, fizemos audiências públicas pelo Brasil, fizemos consulta pública também no E-Democracia, incorporamos sugestões, alteramos o texto, divulgamos um pré-relatório, recebemos reações ao pré-relatório, algumas positivas, outras negativas, modificamos o relatório, enfim, fizemos um processo que foi participativo do começo ao fim. Aliás, eu digo que a participação na construção do Marco Civil foi antes, durante e depois. Depois, porque a presidente Dilma acabou de anunciar que a regulamentação será participativa. Ou seja, que para a construção do decreto que vai regulamentar a lei, vai se receber a participação da sociedade, vai se fazer consulta pública. Então, a gente vai poder participar também da criação desse decreto. E isso é uma coisa nova, e eu acho que essa é uma das grandes contribuições do Marco Civil. O nosso objeto hoje aqui não é o conteúdo da lei, isso foi debatido ontem à noite. O nosso objeto aqui é quais são as contribuições, pelo menos a minha participação aqui é nesse sentido, quais contribuições esse processo deixa para todos nós. E acho que o Marco Civil, o primeiro deles, né, do ponto de vista do processo, é que o Marco Civil é um marco, não apenas em termos de lei para a internet, mas é um marco no processo legislativo brasileiro. É um marco no novo processo legislativo brasileiro. Não é por acaso que o Manuel Castells, quando prepara o lançamento lá do seu Partido do Futuro na Espanha, coloca na página do seu Partido do Futuro na internet, como referência de processo legislativo, o Marco Civil da Internet brasileiro. Ele diz, olha, aquilo lá é que é participação no processo legislativo, né? Então, é um exemplo, é um marco, e isso não é mérito do parlamento, isso é mérito de todos nós, porque isso foi construído de baixo para cima e de fora para dentro, de verdade, né? O Marco Civil ensinou uma série de coisas. Então, uma delas, um ensinamento que foi reforçado, Miguel, é uma frase do Frei Beto. Frei Beto costuma dizer que, na opinião dele, política é como feijão, só funciona na panela de pressão, né? Então, tem que ter pressão e calor, né? Então, acho que esse tema panela de pressão tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, foi inspirado no próprio Frei Beto, então, né? E a panela de pressão funcionou, quer dizer, a participação da sociedade funcionou. No dia da votação, foram entregues milhares de assinaturas recolhidas na internet, isso também teve um peso, né? Então, a presença da sociedade civil cobrando os parlamentares, mandando mensagens, entregando assinaturas, fez diferença, né? Os parlamentares levaram em consideração isso. Bom, essa é uma lei que tem apoio de milhares de pessoas. As pessoas sabem o que a gente está votando e elas querem que a gente aprove esse projeto. Por isso que ele foi aprovado por 440 votos a 4 na Câmara e por unanimidade no Senado, né? O que prova, primeiro, que é possível construir políticas públicas que estejam acima de diferenças partidárias menores, é possível criar esse clima. Não é fácil, porque a tendência sempre é a disputa se amesquinhar em algum momento. Sempre tem alguém que diz, não, mas ontem mesmo me contavam um dos maiores participantes lá da articulação pela aprovação do Marco Civil, ele dizia, nós fomos conversar com um parlamentar, ele disse, mas vocês só estão me falando, era um apoiador do Marco Civil, mas você só está me falando das qualidades do projeto, e quais são os defeitos? Ele disse, não, mas o projeto está bom, claro que ele não é perfeito, mas ele está bom, a gente não está vendo nenhuma coisa que precisa ser mudada, né? Não, mas você tem que me dar algum defeito, porque eu sou de oposição, eu tenho que bater no projeto. E ele disse isso, e esse apoiador, que foi muito atuante também, disse, eu confesso que eu fiquei tão perplexo que eu fiquei sem resposta na hora, eu fiquei olhando para ele, ele se deu conta do que tinha dito e a gente mudou de assunto praticamente. Então, sempre há essa tendência de todos os lados de tentar mesquinhar a discussão, mas é possível criar esse clima, né? É possível mostrar que a gente tem condições de construir propostas que estejam acima das diferenças partidárias. Se tudo der certo, na semana que vem nós vamos votar
um projeto de lei que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, na Câmara, um projeto que começou no Senado, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. E quem estava recolhendo a assinatura para aprovação do projeto na Câmara era eu. Eu até brinquei com os deputados do PSDB, dizendo, por favor, assina aqui essa urgência para a gente votar um projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira. Você pode me apoiar, mesmo sendo um pedido do PT? Né? Então, é possível construir essas alianças que sejam pró-sociedade acima dos partidos. O Marco Civil ensinou que isso é possível. Agora, isso se dá, sobretudo, quando a sociedade entra no parlamento, quando ela diz o que está em jogo para ela, o que ela espera do parlamento. Isso ajuda a construir esse clima de superar pequenas diferenças, né, ou até grandes diferenças, mas que em determinados temas são menores do que aquilo que se quer defender. Outra coisa que o Marco Civil, pelo menos para mim, ensinou, eu confesso que eu aprendi muito no processo. Né, eu, primeiro, acredito que a gente nunca está pronto, a gente está sempre aprendendo. Né, eu tenho muita honra de ser professor também de Direito, e a cada semestre eu vejo o quanto eu aprendo com os meus alunos, com as perguntas que eles me fazem, com as coisas que eles viram que eu não vi, né, com o que eles me fazem pensar, e acho que a gente aprende em todos os processos da vida, mas o Marco Civil foi um processo em que eu aprendi muito. Né, eu saí bastante diferente ao final desse processo de como eu entrei, e confesso que acho que o meu mandato parlamentar saiu muito mais fortalecido depois de ter conseguido colher toda essa participação da sociedade. De forma que eu acho que quem imagina que a participação enfraquece a representação não passou por um processo como esse do Marco Civil, e se passar vai mudar de opinião. Né? A participação, a colaboração da sociedade, ela não enfraquece a representação, ela não enfraquece o parlamento. Eu estou vendo com perplexidade alguns partidos tentarem derrubar no voto um decreto da presidente que regulamenta uma lei que prevê a participação social. E eu fico perplexo, porque agora o termo da moda é bolivariano, quer dizer, qualquer coisa que incomode é bolivariana. Né? Então, a imprensa está tratando o tema como bolivariano e a oposição trata o decreto como bolivariano. Eu gostaria que vocês, sobretudo estudantes de Direito, lessem o decreto 8243 de 2014, né? E, primeiro, verificassem se o decreto ele vai além daquilo que prevê a Constituição no seu artigo 84, incisos 4º e 6º. O decreto não passa uma vírgula daquilo que prevê a Constituição. Né? Primeiro, ele é um decreto para fiel execução de uma lei, ele regulamenta uma lei, o artigo 3º de uma lei de 2003. Né? Segundo, ele organiza o funcionamento da administração federal sem aumentar a despesa e sem criar cargo. Portanto, está, sim, na órbita da decisão da Presidência da República. Né? E, terceiro, ele simplesmente diz que, para tomar determinadas decisões, o Poder Executivo quer ouvir a sociedade. Agora, dizia a mesma coisa do orçamento participativo. Quando o orçamento participativo foi inventado pelo PT lá em Porto Alegre, diziam que criar o orçamento participativo significaria acabar com a Câmara de Vereadores. Quem tem um pouco mais de idade se lembra disso, né? Isso vai acabar com o Legislativo Municipal. Bom, o orçamento participativo veio, modificou algumas práticas, melhorou, em alguns lugares deixou de ser aplicado, mas a Câmara de Vereadores nunca deixou de existir e nem foi substituída pela participação. A participação ela não substitui a representação, mas ela complementa a representação, ela enriquece a representação, ela qualifica a representação. De forma que eu aprendi com esse processo que não são temas incompatíveis e nem contraditórios, são temas complementares, e eu acho que quanto mais incorporar a participação, mais forte ficará a representação. Aliás, eu acho que a participação que a gente viu no Marco Civil, ela é uma das respostas para a crise de representação apontada nas manifestações do ano passado. Não é? Quando a sociedade vai para a rua e diz, não me representa, com os cartazes, quando a sociedade diz, eu não me reconheço nesse Congresso, isso pode ser modificado por um Congresso que se abra à participação da sociedade, que ouça a sociedade, que receba o que a sociedade quer e procure responder. Não é? A sociedade se reconhece num parlamento aberto. Né? E uma das coisas mais emocionantes que eu ouvi no dia da aprovação do Marco Civil na Câmara, que foi uma comoção lá na Câmara e depois da Câmara, o pessoal foi tomar um chopp lá no Balaio, né, que é um boteco lá de Brasília, e eu depois passei lá para dar um abraço no pessoal que estava lá, e um jovem que estava nessa comemoração me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, Molon, muito obrigado, porque com a aprovação do Marco Civil, que a Câmara nos garantiu, a coisa mais importante para mim, ele disse, é que eu voltei a acreditar na política. Eu voltei a acreditar que é possível
que a gente pode ganhar, né? Que a gente não vai perder sempre, que às vezes a gente perde, mas a gente pode ganhar. Quando a gente se organiza, a gente pode vencer, né? Então, eu acho que é isso que a participação faz. Ela reaproxima representantes de representados, né? Eu acho que representantes e representados passam a ter uma outra relação quando há participação, e isso é garantido, sobretudo, uma das ferramentas mais sensacionais para isso é a internet. De forma que eu acho que o tema dessa mesa não poderia ter sido mais oportuno. Direito, tecnologia, sociedade, participação política. Eu acho que essas coisas vão estar cada vez mais ligadas e imbricadas, né? E se a gente souber aproveitar o potencial da internet, ela vai fazer maravilhas pela democracia. Eu conversava aqui com o Ronaldo e com o CAF antes do começo, eu dizia, nós usamos a democracia para garantir a internet com o Marco Civil, para garantir a neutralidade da rede, ou seja, o espírito, a essência da internet, o futuro da internet no Brasil está fortemente protegido pelo Marco Civil. Então, a democracia garantiu a internet. O desafio agora é a gente usar a internet para garantir a democracia. É usar a internet para reinventar a democracia. Essa nova ágora que é a internet, para canalizar a energia, as ideias, as contribuições que são tão ricas na sociedade para fazer a democracia avançar. Eu acho que isso é possível. Eu acho, não tenho certeza que isso é possível. O Marco Civil provou que isso é possível, né? Então, as pessoas se referem ao Marco Civil como um case, né? Isso permite um estudo de caso para mostrar que é possível, né? Participar, colaborar, construir leis boas e envolver a sociedade nisso, reaproximando o parlamento da sociedade. Tem desafios, a comunicação é um deles, conjugar representação e participação é outro, né? Então, teve um momento na tramitação do Marco Civil, alguns momentos tensos, né? Então, quem tinha participado da construção do Marco Civil dizia, olha, o Marco Civil, agora que chegou no parlamento, ele não pode ser modificado, porque ele foi construído pela sociedade e os parlamentares não podem mexer nele. E a gente precisou explicar para todo mundo, pessoal, não é bem assim. Primeiro porque eu não tenho como dizer para os parlamentares que estão aqui que eles têm que aceitar as mudanças que eu fiz porque eu ouvi a todo mundo e que eles não têm o direito de fazer mudanças porque eles não ouviram a todo mundo, né? A essa afirmação, eles responderiam, olha, você representa milhares de pessoas, eu também represento milhares de pessoas do meu Estado, né? Você tem voto, eu também tenho voto. Você fala em nome de gente, eu também falo em nome de gente. E alguns têm mais votos do que eu lá, não é? Outros não. Mas, enfim, não é fácil, não é simples. Não é que, pelo fato de ter sido participativo no começo, durante a tramitação no parlamento, eu não possa sofrer modificações. Pode, vai sofrer modificações. Qual é o desafio da gente? É fazer com que essas modificações sejam as mais representativas possível daquilo que a sociedade está pedindo através da sua participação. E, se não forem, explicar por quê. E aí o outro desafio é esse, além de tentar conjugar a participação e representação, o outro desafio é comunicar e explicar o que está sendo mudado. Então, também teve um outro momento tenso lá, em que eu percebi que o desafio da gente era explicar por que é que as coisas estavam sendo mudadas. O que é que estava sendo modificado, por que razão, a pedido de quem, para ganhar o apoio de qual partido, né? Isso foi importante também, porque para as pessoas entenderem que, enfim, tem um debate político que envolve as mais diversas forças, as mais diversas visões da sociedade, da extrema-direita à extrema-esquerda, e que você, para aprovar um projeto, você tem que ter maioria, né? No parlamento você tem que ter maioria. Então, eu dizia, não adianta, pessoal, eu ter o projeto dos meus sonhos e dos sonhos de vocês também, né, o projeto perfeito, e ele ser rejeitado por 512 votos a 1, o meu, né? O meu voto lá, eu estou totalmente confortável com tudo que eu acredito, fiz o melhor projeto do mundo que não se viabilizou, também não vale a pena, também não é possível. Então, qual é o equilíbrio, né, que você faz, até onde você pode ceder em dispositivos, em artigos que não afetem os princípios do projeto, que isso é que é fundamental, em qualquer negociação, no melhor sentido da palavra, você saber o que você pode ceder, o que você não pode ceder, né? Isso aqui é acessório, isso aqui é o principal, né? Isso aqui não é fundamental, isso aqui dá para garantir em outro momento, isso aqui não dá, né? Então, houve um momento em que a gente fez a escolha de não debater direitos autorais no Marco Civil e deixar esse debate para a reforma da Lei de Direitos Autorais. Por quê? Porque não dava para discutir tudo ao mesmo tempo. Porque discutir tudo ao mesmo tempo significaria, provavelmente, aumentar as resistências à aprovação do projeto, né? E nós demoramos 5 meses com a pauta trancada da Câmara por causa do Marco Civil. Ou melhor, por causa daqueles que não queriam o Marco Civil. Mas que, depois de 5 meses com a pauta trancada, tentaram botar a conta no Marco Civil. Eles diziam, está vendo, a pauta está trancada há 5 meses porque o relator não cede, porque o relator não é flexível, não tem jogo de cintura, não faz política.
criando um clima na Câmara que quase levou à derrota do Marco Civil. Teve um momento lá em que a gente quase perdeu, né? Não foi fácil, né? Mas a gente aprendeu com tudo isso também, né? De forma que, eu acho que eu já falei tudo que eu queria dizer, eu queria só terminar dizendo o seguinte: quando eu comecei a fazer política, né, na minha primeira campanha, as pessoas perguntavam, vem cá, como é que eu posso acompanhar o seu mandato? Você está me pedindo voto aqui, na primeira campanha eleitoral de que eu participei, né? E como é que eu vou saber depois o que você está fazendo, né? Isso foi em 2000, né? Então, pouca gente tinha acesso à internet naquele momento, né? Hoje nós somos 100 milhões de internautas no Brasil e 200 milhões de pessoas, né? Imagina naquela época, né? O crescimento não foi linear, né? Ele é exponencial, né? Então, tinha muito menos gente. Eu dizia, bom, você vai ter que ler os jornais, bom, vamos torcer para que aquilo que eu faça seja considerado importante pelos jornais, para que eles deem um tratamento adequado, para que você lê, para que você entenda o que eu tentei fazer. E, enfim, preencha aqui esse cadastro que, bom, a cada 6 meses ou um ano eu vou mandar para a sua casa um jornalzinho explicando o que eu estou fazendo, né? Na segunda campanha eleitoral de que eu participei, eu já perguntava para as pessoas, olha, você já tem e-mail? Né? E as pessoas diziam, não, eu não tenho e-mail, mas se você tiver e-mail, bota seu e-mail aqui, que a cada 15 dias eu vou mandar uma mala direta eletrônica, um boletim eletrônico, né? Que depois alguns chamam com o nome em inglês de newsletter, né? Enfim, preencha aqui esse cadastro que eu vou tentar te manter informado. Depois, na campanha seguinte, eu já dizia, olha, você tem e-mail ou rede social? As pessoas, olha, e-mail sim, rede social muitos, né? Hoje em dia, muitos rede social, e-mail já alguns não, né? Já não uso e-mail, né? Tentam dizer, não, que é e-mail, né? Eu, para os meus alunos lá na PUC, às vezes eu digo, olha, quando eu falo de fita cassete, era uma coisa que existia, era mais ou menos retangular, tinha uma fitinha com 2 coisinhas redondas. Algumas pessoas veem, aquela capinha de celular. Parecia exatamente, aquilo foi inspirado na fita cassete que existiu, né? Nós conhecíamos aquilo. Bom, enfim, hoje em dia a pergunta já não é mais como é que eu acompanho o seu mandato, né? Hoje em dia eu estou no plenário da Câmara, votando, como aconteceu no Código Florestal, recebendo tweet de quem está contra o projeto, está preocupado com o projeto, e eu estou lá no parlamento, na hora da votação, vendo o que as pessoas que me acompanham estão dizendo sobre aquilo, né? Então, já não é mais acompanhar o mandato apenas, é também acompanhar o mandato, é também uma questão de transparência, mas é muito mais do que isso. É uma comunicação em via de mão dupla, né, de 2 mãos, eu dizendo o que eu estou fazendo e também recebendo feedback de como as pessoas estão vendo, eu dando a minha opinião e eu recebendo sugestões de projetos de lei. Quer dizer, a internet permite essa coisa fantástica que, quando se inventou a representação, ninguém podia imaginar que um parlamentar estaria, na hora da votação, recebendo milhares de mensagens dizendo vote sim, eu conto com o seu voto sim, e eu posso assegurar a vocês que isso é considerado por quem está no plenário da Câmara, certamente não por todos, mas certamente não por poucos, né? É muita gente hoje que está vendo o que está acontecendo na rede na hora da votação. E isso é uma coisa inusitada, né? Quer dizer, isso permite algo inteiramente novo. E eu acho que é muito promissor. Eu sou um otimista, não é? Eu acho que a gente vai poder cada vez mais usar a internet para garantir uma governança melhor, um país melhor, uma democracia melhor. E, por isso, eu quero agradecer a todos que ajudaram a construir a base para isso tudo, que é o Marco Civil da Internet. A gente vai poder usar uma internet neutra, livre, aberta e democrática para construir uma democracia melhor para o nosso país. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Já vou passar a palavra para o Zé Marcelo, e só falando 2 lições muito interessantes do que você falou, Molon. Primeira é que tuitar funciona, então, porque se você tuita e o parlamentar está lá com acesso ao tweet, aquilo tem um peso e funciona de verdade. Então, aquela coisa, xingar muito no Twitter, pode xingar que funciona e é importante. E a outra coisa interessante... Olha, desculpa só fazer uma observação, Ronaldo. Se é muito agressivo, normalmente é desprezado. Sim, sim, sim. Mas quando você vê que a pessoa tem uma posição equilibrada e contrária e argumenta, é mais ouvido. Então, evidentemente que cada aluno é livre para fazer o que quiser. Mas, se for menos agressivo, é mais ouvido do que se for mais agressivo, né? Então, só dar essa dica aqui para os tweets, que eles são mais lidos, se forem mais tranquilos, a pessoa lê com uma outra inspiração, uma outra abertura, né? Isso é muito importante. Quer dizer que não é xingar muito no Twitter, é ser educado muito no Twitter. Mais firme. Vai ler, mais firme, vai funcionar. E a outro ponto que eu acho que é legal, talvez o Zé vai comentar,
é essa formação de alguns interesses que são suprapartidários. E eu acho que o Marco Civil foi um deles. A gente tem, por exemplo, a reforma política, talvez fosse outro exemplo. O Estatuto das ONGs, da sociedade civil, é outro exemplo. Uma grande mobilização em prol da inovação, que é algo que eu acho que está por ser feito ainda no Brasil. Então, isso é muito fascinante, que no momento em que há esse desencantamento por partidos, a possibilidade de surgir agendas suprapartidárias que se mobilizam na sociedade. Eu acho que isso é fascinante também e interessante. Então, com isso, eu passo a palavra para o Zé Marcelo. Tenho certeza que ele vai falar disso ou de outras coisas tão importantes quanto essa. Vamos lá, obrigado ao Ronaldo. Bom dia a todos e a todas. E, bom, não dá para deixar de começar ecoando o Ronaldo e o Molon aqui no prazer de estar no seminário, agradecer ao ITS e de estar nessa mesa, né? Eu estava pensando aqui na composição da mesa, o Ronaldo escreveu um pouco do que eu fiz na trajetória até aqui, e ela tem uma identidade muito grande com a construção de direitos, com o acompanhamento da internet, do impacto da internet na esfera pública, na vida política em geral, e com o Rio de Janeiro, né? E acho que aqui a gente tem uma mesa em que é uma alegria imensa estar na mesa que compartilha esses três eixos de maneira muito clara também na sua atuação, né? Ronaldo, parceiro não só do Navegador, mas de várias outras iniciativas. O Miguel também, fundador, parceiro na Casa Fluminense, e cada vez mais em um leque amplo de iniciativas voltadas ao Rio, que o Meu Rio tem apoiado e ajudado a alavancar e a impulsionar. E o Molon, eu até já eu falo um pouco mais adiante aqui, mas dizer para o Molon que se o Marco Civil e de fato ele é um exemplo notável de uma lei feita como ela deve ser feita, né? Todo o processo que ele descreveu, né? Aquilo que corresponde ao ideal de boa política, ideal do bom funcionamento da dinâmica da Constituição Legislativa e do processo parlamentar, é preciso dizer que ele foi um processo que foi conduzido por um parlamentar que também nesses tempos de pouca referência, né, do exercício da boa política, do exercício em termos ideais daquilo que a gente imagina e que está ali no livro-texto do que é a melhor função parlamentar, por alguém que soube refletir isso de maneira também exemplar, né? Essa abertura, esse abraçar de causas específicas e de acompanhá-las do começo ao fim ao longo do tempo e dos anos, né? Você não conta isso em dias nem em meses, conta em anos, né? Essa abertura para a escuta de interlocutores diversos, da sua base, do universo que você representa, que te acompanha, a disposição de levar isso e primeiro com respeito à pluralidade, com respeito à diferença, né? Mas sabendo negociar e ser firme e fazer isso com altivez, com tolerância ali na condução, né? E enfrentar a hora de esticar a corda, a hora de sentar na mesa, a hora de levar. Acho que a gente tem não só um processo, mas o Molon tem recebido, acho que muita justiça, todos os parabéns pelo processo, é fundamental frisar, né? Também aqui a gente tem um exemplo e, como eu disse, não são muitos nos tempos atuais, então é importante a gente notar, valorizar e inspirar-nos por ele, não só no Marco Civil, acho que, né, ao longo da trajetória, mas não deixar de começar aqui saudando o Molon e a alegria de estar aqui com ele. Mas eu vi o tema da mesa, Ronaldo, e lembrei de uma coisa curiosa, né, o papel da internet nas eleições e no processo político, e lembrei uma dessas livres associações que a cabeça faz, de uma música do Caetano Veloso, no começo dos anos 70, que chama Ele Me Deu um Beijo na Boca. Ele descreve uma conversa com um amigo, um interlocutor não identificado que teria dado um beijo nele, e uma conversa que fala sobre política, comportamento, coisas daquela época, mas uma hora ele diz que o Times Magazine quer dizer que os Rolling Stones já não cabem do mundo do Times Magazine, mas eu digo, ele disse, o amigo que teria dado um beijo na boca dele, que o Times Magazine é que já não cabe no mundo dos Rolling Stones, Forever Rocking and Rolling, né? Eu fico pensando que talvez a gente, nesse momento atual, cabeça discutir mais o lugar da política no mundo da internet do que da internet no mundo da política, tamanho trânsito, tamanho centralidade que o acompanhamento regular das timelines e do que acontece na rede tem para pautar a nossa vida hoje, né, para o bem e para o mal, ou para o bem e com seus riscos, né? Eu lembro também sempre, quando a gente tem essa discussão, de leitura histórica, né, da Europa após a invenção da imprensa. Quer dizer, a invenção da imprensa é uma coisa que faz com que
a produção de livros deixe de ser um ofício, né, de meia dúzia de instituições, até então quase todas eclesiásticas, etc., ali glosando livros, e, portanto, com alcance muito limitado e falando para um universo muito limitado de pessoas, e a produção de livros e de ideias passa a estar acessível para um universo muito maior de pessoas, e quando você vai ver os livros de história daquela época, se fala numa Europa inundada por panfletos, né, com a intensidade muito grande de um lado da vida política, né, para o bem, e, ao mesmo tempo, com um grau de fragmentação e de agressividade eventual, né? Quer dizer, você tem ali cada um fazendo seu panfleto, um acusando o outro, ou fazendo seu jornal, aí o jornal tem uma posição X, o outro tem Y, tal, e até você chegar numa coisa de mediação, que você consegue identificar o que é uma opinião, o que são veículos que estão procurando mediar o debate plural, etc., leva um tempo, né? Eu acho que tanto essa vitalidade, a gente está com a internet, ela poderia continuar depois da imprensa com outras histórias de mídia, né? Mas ela é mais uma camada, e uma camada fundamental, já falo por quê, de expansão dessa possibilidade de todos emitindo voz, emitindo discurso, produzindo discurso, e ao mesmo tempo do desafio de fazer isso com espaços de mediação, de respeito, que possam tornar esse diálogo público funcional, né? Então, acho que é nessa água e nesse mundo da internet que a gente está navegando ao discutir essa mesa, e nesse processo estamos vivendo, né, a instrumentalização e o decantar dos modos de fazer esse diálogo público ampliado com a mídia que, enfim, exponencia aquilo que a imprensa, alguns séculos atrás, permitiu, e mais do que isso, tem essa dinâmica da comunicação de mão dupla e muitas mãos, né, de todos para todos em tempo real, que também muda tudo. E aí, Ronaldo, queria que dividir a fala em três, dialogando com o tema da mesa e com a tua deixa ou provocação sobre as agendas suprapartidárias e a reforma política, né? Primeiro, sobre as eleições, você sabe que eu fico pensando e eu acho que hoje discutir o papel da internet nas eleições, simplesmente, é um pouco quase como dizer qual é o papel da mídia nas eleições, né? Quer dizer, há alguns anos isso era uma novidade, você se perguntava e tal. Hoje, acho que já ninguém ocorre pensar na internet com um peso menor, quer dizer, um peso igual ou maior do que o que outras mídias têm. Já não é simplesmente uma nova mídia, a gente está vendo o que vai acontecer. Estamos falando de um novo ambiente de mídia, como ele é novo, enfim, TV, jornais, etc., a turma que disputa eleições e que se relaciona com as eleições, seja em partidos políticos, seja se relaciona com elas a partir da sociedade civil, mais ou menos já sabe lidar, né? Na internet a gente está terminando de aprender como é que isso vai acontecer, lidando com essa formação de opinião descentralizada, lidando com como se posicionar nisso, lidando com o estabelecimento de limites e regras do jogo nisso. A gente vai ter muita atenção nessas eleições em torno de, enfim, exércitos de comentadores contratados ou não contratados, ou acusados de serem contratados, ou seja lá o que for, né, campanhas de apócrifas, de acusação, etc., né? A gente vai ter isso, de remoção de conteúdos. Pedidos de remoção de conteúdo, quer dizer, tudo isso tem a ver com limite, com regra do jogo, com modo de funcionamento desse diálogo. Acho que vai estar muito em questão nos próximos meses, né? Acho que vale de novo a metáfora, falar em, né, campanhas apócrifas, combate a isso, é um pouco a metáfora lá da era dos panfletos também, e até a gente vai decantando, você vai começando a triar o que é confiável, o que é sério, o que não é, o que é oportunista e tal, né? O que é justo, o que é injusto em relação ao que se publica. Acho que a gente vai lidar muito com isso, acho que a gente vai descobrir na formação de opinião, muito mais do que no financiamento, na nacionalidade, um peso, obviamente, ampliado da internet. E acho que nisso a gente vai descobrir esse peso da conversa de muitos para muitos, né? Acho que quem acompanha a internet sabe disso, quem não, ainda padece de um mal, que é pensar a formação de opinião simplesmente com os grandes veículos, os grandes canais, né? Ignorando o fato de que o que faz sucesso na música, na cultura e cada vez mais na política, hoje não depende fundamentalmente dos canais centrais de emissão de conteúdo e de ideias. Quer dizer, é possível alcançar milhões de pessoas ou milhões de views numa produção musical sem passar pelo filtro, pelo controle da grande mídia, e será cada vez mais possível alcançar milhões de pessoas na vida política sem passar por isso, que é, obviamente, uma novidade positiva e acho que vai ser ainda mais evidente nas próximas eleições. Mas eu acho que aqui, dialogando com o Molon, mais interessante certamente que isso é pensar a internet no processo político, né?
É uma mídia nova, com tudo que eu já falei, é uma mídia que com um potencial de descentralização brutal, quer dizer, não é mais um emissor para todos, é todo mundo para todo mundo. Isso faz com que a imagem fundamental da organização, não da mídia, mas do mundo, deixe de ser a representação de uma pirâmide, né? Você tem uma estrutura vertical, porque precisa ser assim para ter funcionalidade, e passa a ser a metáfora da rede, né? Cada vez mais o mundo se organiza a partir de nós, de um tecido horizontalizado que trava diálogo. Você pode ter hubs, você pode ter, né, núcleos ali que distribuem um pouco mais, um pouco menos, mas é cada vez menos a imagem da horizontalidade, cada vez mais a imagem da distribuição e da eliminação de intermediação, né? Foi assim com a música lá no início, e foi assim com a música porque a cultura, não só no seu conteúdo, mas na sua forma e no seu meio, historicamente antecipa processos mais amplos. Então, um dia é com a música, outro dia são com os táxis, outro dia é com a produção da grande mídia, e terá que ser também com a política, né? A criação de ambientes institucionais e de modos de funcionamento que eliminam intermediações clássicas desnecessárias hoje, que produzem novas formas de mediação nessa dinâmica em rede, é um desafio que vale hoje para a mídia, vale para o mercado, vale para a cultura, e é natural que valha também cada vez mais para a política. É natural que esse impacto também seja mais diferido na política. Estamos falando de instituições que se relacionam com o exercício do poder, né? Estamos falando de instituições baseadas no arcabouço legal, etc. Então, você tem uma série de barreiras perversas ou positivas necessárias para esse processo. Mas eu acho que a gente está fundamentalmente nele e precisamos pensar aí nas eleições nesses próximos anos o que a gente pode fazer a mais, construindo, por exemplo, no que foi o exemplo no caso do Marco Civil. E aí o leque se abre, né? A gente vai ter que discutir e vai cada vez mais discutir modos de financiamento descentralizado da vida política, né? Outro dia a gente falava de uma iniciativa nos Estados Unidos, que é de duas iniciativas, uma de crowdfunding para o financiamento de candidaturas, aí, no caso para apoiar o movimento de reforma política nos Estados Unidos, outro de crowdfunding para lobbies. E a ideia lobby é uma coisa que existe, né, é regulamentado nos Estados Unidos, normalmente grandes empresas, grandes atores econômicos que o exercem, que financiam lobistas. Então, é um designer que propôs lá uma coisa de crowdfunding que propõe aí uma causa e vamos captar recursos para poder mobilizar pessoas lá no Congresso defendendo essa causa cotidianamente, como interesses econômicos e privados fazem com seus lobistas, né? Seria a democratização do lobby. Seria a democratização do lobby, como crowdfunding de campanhas tem sido um recurso cada vez mais de democratização da campanha, da vida política. Quer dizer, aqui tem uma dimensão, né? Acho que o exemplo do Marco Civil ilumina imensamente a dimensão do processo legislativo, desde lá da origem, né? Quando se coloca um tema em consulta pública e se começa a elaboração de um anteprojeto, de um projeto inicial, a partir da consulta pública, se beneficiando daquilo, e até falando com o lobby, trazendo, não só democratizando o financiamento, mas democratizando no sentido de ampliar a transparência daquele processo. Não só indivíduos, cidadãos ou atores da sociedade civil que queriam aportar ideias para aquele debate precisavam fazer aquilo por aquele canal, mas mesmo interesses privados, claro que eles também mantiveram seus lobbies, o Molon sabe bem disso, mas também eram provocados a colocar a sua agenda, a sua pauta em público num canal transparente de apresentação de ideias e de exercício de defesa de ideias perante o poder público. Desde esse início até todo o processo de acompanhamento, até o ponto final da linha, né, do Molon falando lá dos tweets e de como cada vez mais, né, o mecanismo de acompanhamento, de exercício da representação é impulsionado por essa possibilidade de comunicação em tempo real com aqueles que te acompanham, que te apoiam, né? Então, tem uma agenda no processo seletivo. Na elaboração de políticas, a gente falou aqui de orçamento participativo, né? E não só a gente tem hoje, já Recife, eu conheço um pouco, né, tem tido experiência de já fazer o AP, não só presencialmente, mas online, quer dizer, algumas experiências embrionárias no próprio AP, onde ele tem sido implantado, de uso da internet, né? Mas eu diria que a gente tem hoje uma corrida por plataformas, pelo desenvolvimento de plataformas que permitam o exercício online de apresentação de propostas públicas, de debate, diálogo compartilhado em torno deles e de hierarquização delas, né? Você tem cada vez mais casos no mundo de prefeituras, de governos locais, experimentando com ferramentas que tentam criar esse ambiente, não só para consulta, não só para uma conversa, né, mas para apresentação concreta de propostas de políticas, para o debate delas, para a hierarquização delas. Mais do que isso, outro dia eu li aí no âmbito de propostas, né,
Mas assim como a gente pode fazer o crowdfunding do financiamento eleitoral ou do financiamento do lobby, do advocacy, do exercício perante o parlamento e os governos, né, a gente pode pensar em crowdfunding na alocação de recursos públicos, né? Então, o Lawrence Lessig, que tem impulsionado o debate a favor dos Estados Unidos, ele tem uma proposta que ele chama de Democracy Vouchers, que é o seguinte: vamos fazer o financiamento público de campanha. Qual que é o problema de financiamento público de campanha? Ele diz, né? É muito desejável por afastar o império dos recursos privados do poder econômico na vida republicana, mas ele pode cristalizar como é que você distribui, como é que você escolhe, quanto vai para cada partido, se você vai dar em função do peso relativo deles hoje no parlamento, você pode estar vedando o surgimento de novos movimentos políticos, etc. E, além disso, bom, eu tenho aqui os meus impostos, eu não quero que vá para um partido que eu não apoio, ainda que essa seja uma distribuição justa. Então, a proposta dele é o seguinte: vamos fazer aqui um fundo de financiamento eleitoral. A gente divide esse fundo por todos os cidadãos e cidadãs do país, cada um vai ter lá $50 para aportar num partido político ou numa candidatura, né? E aí a distribuição do recurso público, daí os partidos vão ter que ir a campo, demandar apoio e tal, né? Outro dia eu li uma proposta que valia isso para alocação, para execução na linha de orçamento participativo, né, que era, vamos fazer aqui um fundo para aprovação, por exemplo, de projetos locais no governo municipal e fazer a mesma coisa, né? Cada cidadão tem esse ano X reais para alocar. Você tem lá uma plataforma de propostas de projetos e você pode fazer um crowdfunding movido a impostos, né, com distribuição, mas você, ao invés de definir lá no parlamento, uma parcela disso você delega à cidadania para decidir. A gente pode experimentar bastante também com crowdfunding na alocação de recursos públicos. Seria um passo adiante aí em relação à experiência do OP. Transparência não precisa falar, né? Tudo que isso implica de exposição. Aqui eu só destacaria, né, além de todos os portais, toda a possibilidade de acessar e, portanto, informações, indicadores, dados públicos, e, portanto, participar de maneira mais informada e mais qualificada, que também é uma barreira histórica para um processo participativo mais intenso, né? A internet a diminui muito, né? Mas coisas, acho que tem uma coisa de pequenas ideias mais singelas, né? A Casa Branca tem experimentado com uma coisa que se um determinado número de cidadãos apresenta uma pergunta, eu posso apresentar uma pergunta para uma determinada autoridade, para o presidente da República ou para um ministro, etc. E se um determinado número de cidadãos subscreve aquela pergunta, então é legalmente exigido daquela autoridade que produza um vídeo respondendo àquela pergunta, né? Uma coisa singela, né? Mas que outorga à cidadania a possibilidade de provocar a necessidade de reação das instituições públicas, né? Outra coisa singela, que falando do processo legislativo, que eu não sei como é que está, Molon, né? O Senado aprovou há alguns meses uma resolução que previa simplesmente que o site do Senado deveria ter em todas a informação de todos os projetos de lei, de emenda constitucional, etc., em tramitação no Senado, passasse a ter lá uma ferramenta para quem quisesse poder declarar o seu apoio ou a sua rejeição àquele projeto, né? Quando eu olhei para isso a primeira vez, eu pensei, isso é quase hackear, né? É um vírus ali, porque é uma coisa singela, parece inofensivo, mas que se realmente se instala e se é apropriado pela cidadania, pode ter um impacto tremendo naquilo que o Molon dizia, não é mais só o tweet, mas é a contabilidade de quem está apoiando aquilo e de forma institucional. A última vez que eu olhei lá no site do Senado, procurei faz uns 3, 4 meses, não achei ainda a ferramenta implantada, né? Vale a lembrança. Então, e aí o Miguel depois vai falar aqui, acho que o leque também de possibilidades de ação da sociedade civil em face da vida política está aberto. O que eu queria dizer aqui e antes de fechar, está aberto, e a gente tem, acho que o Molon tocou aqui a questão da representação e da participação, né? Está em aberto o processo de construção da democracia do século XXI e de modos de impacto disso, não só no funcionamento das regras do jogo como elas são, mas de inovação, de aprimoramento das regras do jogo, né? Eu falei aqui de um monte de coisas, mas tem gente discutindo ideias do tipo, não, vamos pensar não só em democracia direta, mas é complicado, ninguém tem condições de votar tudo, então vamos pensar aqui em democracia líquida, que é a ideia de que, cada cidadão tem o direito de delegar o seu voto, a sua representação para quem ele quiser ou ela quiser,
mas tem o direito de votar diretamente, mas tem o direito de distribuir. Eu posso dizer, não, Molon, é o seguinte, tem aí, você tem o meu voto, você me representa, né? Mas amanhã, se eu chegar à conclusão que você não está indo bem, eu posso revogar, fazer um recall automático, eu assumir diretamente aquele voto ou transferir a representação lá para o Miguel. E você criaria um ecossistema em que você vai ter alguém que tem lá, é detentor de 100 mil votos, porque tem 100 mil pessoas que outorgaram a ele aquela atribuição, né? Alguém que é detentor de menos votos, alguém que está votando diretamente. Óbvio que isso, aqui estamos já no exercício da ficção científica, né? Mas eu trago aqui esse exemplo só para ilustrar o leque de possibilidades que estão diante de nós, né? E o quanto a gente vai ter o desafio de decantá-las, de explorá-las e experimentá-las da melhor maneira, né? Eu acho realmente que essa transição e que esse impacto da vida em rede, né, falei aqui das músicas, da economia, do mercado, etc., da política, só está começando, né? A gente está, né, o Molon descreveu aqui nesses últimos 14 anos a experiência dele com cada campanha, como é que aquilo ia mudando, né? E eu tenho certeza que nos próximos 14 ou 20 essa história continuará, né? Acho que essa mesa dialoga com isso. Tinha aqui uma sugestão até, Ronaldo, no começo da mesa que me ocorreu para o ITS, que acho que a gente precisava de um exercício sistemático de catalogação de experiências nesse universo que eu estava mencionando aqui, falando, né, pelo mundo, etc. Um repositório online, um blog. Acho que o ITS tinha uma vocação muito grande para talvez fazer esse exercício, né, um observatório de inovações institucionais e de funcionamento da vida pública e da vida política a partir da internet, né. E com esse olhar, voltando aqui para o início do tempo da possibilidade, né, de um potencial democratizante, de abertura, de transparência, de participação tremendo. E, ao mesmo tempo, como na era do pós-imprensa europeia, com o desafio de fazer isso dialogar com o respeito, enfim, com o desafio de processar um diálogo que não é de 1, 2, 10 pessoas, é de alguns milhões de pessoas, né? Então, onde você tem dissenso, onde você tem pluralidade, e valorizando essa pluralidade. Acho que o problema da participação ampliada, o problema da fragmentação é que a gente, às vezes, perde de vista o princípio fundamental da democracia, que é tudo que o Molon descreveu aqui sobre os embates e a trajetória do Marco Civil. Você pode discutir se poderia ser mais eficiente, mais rápido, menos rápido, né? Mas a crença fundamental do processo democrático é esse diálogo, esse debate, esse processo pluralista gera decisões e resoluções com um grau de legitimidade, de reconhecimento, de enraizamento na sociedade muito maior, e 2, e principalmente, gera, no fim do dia, na contribuição das ideias e dos aportes diversos de cada um, uma vida pública aprimorada. Quer dizer, pluralidade é um valor, e acho que a gente precisa conseguir conjugar a era do download, né? Eu aperto aqui, tenho o que eu preciso numa fração de segundos, com a arte lenta, como diz outro colega nosso, né, Hermanos Viana, que é a vida democrática que tem que ser, e com esse senso de pluralidade. Ronaldo, antes de passar para o Miguel, só não deixar que eu fecho aqui o tema da mesa, mas com a tua provocação, e tendo aqui o Molon aqui ao meu lado também, você falou aí de reforma política, né? Eu acho que uma outra pergunta que cabe, o Molon tocou nisso, é não só o papel da internet na vida política, etc., do que a gente falou aqui, mas na mudança das regras do jogo, da política 1.0 também, né? Eu tenho dito, cada um de nós aqui tem envolvimento com temas variados, a gente dialoga sempre com pessoas com envolvimento com temas variados, né? E é engraçado porque o desafio da reforma política e o desafio de atualizar as nossas regras democráticas para recuperar o sentido de representação e de uma interação fluida e real, concreta, entre atores políticos, governantes, representantes e a cidadania. 2, afastar o poder econômico e mesmo as corporações, afastar do poder econômico e das corporações políticas o controle absoluto do processo político, como a gente tem tido cada vez mais hoje e cada vez mais nos processos eleitorais, né? Quer dizer, você está refém ali de um certo conjunto de regras do jogo, do processo eleitoral, de coligações, etc., né? Da dinâmica de financiamento de campanha, né? E 3, avançar nessa assimilação de mecanismos novos de participação, de democracia participativa e direta. Quer dizer, aprovar e fazer aprovar no país
a mudanças nessa direção. Acho que é claramente para todos nós uma demanda premente para que a gente possa não caminhar para trás, mas dar um novo impulso para a construção democrática notável e exitosa que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos no Brasil, né? E, no entanto, esse é um tema quase órfão na prática do dia a dia, porque cada um tem os seus temas, a gente os discute, e muito pouca gente tem o tema da reforma política como o seu tema fundamental, né? Eu tenho sempre dito que esse precisa ser ou o tema anterior, né, preliminar, ou o segundo tema de todos nós. Quer dizer, estamos discutindo o Rio, estamos discutindo política urbana, estamos discutindo tecnologia, estamos discutindo política social, estamos discutindo redução de desigualdades, né, mas todos temos que estar discutindo a reforma política e temos que vislumbrar nesse próximo ano, 2 anos, um avanço claro, qualitativo, em relação a esse debate, a esse processo legislativo no Brasil. O Molon tem estado muito envolvido com isso. Eu acho que um bom chamado pós-êxito também da participação online na elaboração do Marco Civil é como é que essa participação pode ajudar a impulsionar a mobilização de caráter suprapartidário e supraeleitoral, né, na direção desses objetivos, desses imperativos que eu falei aqui. E aí é dialogar com as possibilidades de tudo que a gente falou aqui da política 2.0, mas é também dialogar com a necessidade de aperfeiçoar a nossa política 1.0, que é e seguirá sendo importante por bastante tempo ainda. Então, com esse chamado, quero agradecer aqui outra vez e ter o prazer de seguir com o Miguel nesse bate-bola aqui da manhã. Obrigado, Zé. Já vou passar a palavra para o Miguel. Só dizer uma coisa que é interessante, essa valsa entre tecnologia e política, que eu acho que o Zé descreveu muito bem, que a gente está vendo aqui, e as tensões que isso gera, né? Eu não sei, a gente falou de remoções de conteúdo no período eleitoral, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar a sede do Google lá em São Paulo, mas é muito interessante porque eles têm 2 recepções, né? Tem a recepção para quem vai lá fazer negócios, fazer as coisas, e tem uma recepção do lado só para oficiais de justiça que chegam lá pedindo para remover conteúdos. E no período eleitoral, essa salinha exclusiva, inclusive uma salinha muito agradável, tem suco de laranja, tem água gelada, não é nenhum lugar que tem o ar-condicionado desligado e tipo, barulho, não é nada disso, é algo muito hospitaleiro, inclusive. Mas durante o período eleitoral, essa salinha fica lotada, porque toda semana eles recebem 300, 400, 500 oficiais de justiça, ou pedidos levados para o oficial de justiça para remover conteúdo. Então, só para dizer que é uma valsa e uma tensão também entre a relação entre tecnologia e política. Com isso, eu passo a palavra para o Miguel Lago, para ele fazer a exposição dele. Bom dia. Queria primeiro agradecer ao Ronaldo, ao Carlos Afonso, ao Sérgio, toda a equipe do ITS pelo convite e pela organização. É uma honra muito grande. Agradecer ao UERJ também, porque me deu a cadeira de decano. Eu não sei se eu mereço, mas é a cadeira mais difícil. Eu estou meio longe da mesa, porque ela é muito... Eu sou mais velho da mesa, né? É a única cadeira mas é meio trono. E eu sequer sou jurista. Sou o único, aliás, não jurista da mesa. Note-se de passagem. E agradecer pela presença, estar aqui com vocês todos, e com o deputado e com o Zac. E voltando à questão do Marco Civil, que eu acho que é um elemento fundamental que a gente está aqui discutindo, quer dizer, o processo com certeza foi extraordinário, quer dizer, é um processo exemplar de como a gente pode trabalhar a participação junto com a representação, como o deputado está falando. Então, desde o início desse processo até o final. E eu acho que cada um de nós nessa mesa, e não apenas nessa mesa, nessa sala, fez a sua parte, e fez muito bem a sua parte. Mas só queria dizer uma coisa, que a única pessoa que coube a parte de enfrentar o Eduardo Cunha foi o deputado. Então, ele foi o mais cabra-macho de nós todos, porque aí realmente foi muita briga, foi muito difícil. Então, parabenizo, não apenas por isso, evidentemente, mas por ter aguentado bravamente. Mas, enfim, eu acho que foi uma mobilização muito interessante, quer dizer, o Avaz teve uma petição que bombou na internet. A gente também, com a nossa base, que é uma base do Rio de Janeiro, conseguiu mandar mais de 40 mil e-mails para os deputados em momentos específicos. Realmente teve uma mobilização muito forte, teve uma mobilização física muito forte de diversos grupos da sociedade civil. Então, quer dizer, foi uma mobilização interessante. E quando a gente... Para quem não conhece o Meu Rio é uma rede de mobilização que atua exclusivamente com o escopo metropolitano do Rio de Janeiro.
né? E quando surgiu a questão do Marco Civil, a gente entrou justamente nessa época. O Ronaldo, foi uma conversa com o Ronaldo, que o Ronaldo me disse que achava que o Marco Civil ia para as cucuias. E que qualquer coisa era bom a gente entrar, né? Qualquer mobilização mobilização seria fundamental para que a gente conseguisse aprovar o texto no parlamento. E eu me lembro que naquela época a gente teve uma alta discussão internamente, mas espera aí, como é que a gente vai apoiar uma questão que é totalmente federal? A gente só trabalha a questão metropolitana, isso não tem nada a ver com o nosso escopo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se o Marco Civil passasse do jeito que o Eduardo Cunha queria, e que as teles queriam, basicamente o Meu Rio acabava, porque não havia quem fosse escolher. O Meu Rio é muito legal, mas acho que ninguém ia pagar um combo específico para ter dentro do Netflix e Meu Rio. Acho que não ia ter nada de... ninguém ia ter esse nível, enfim. E a gente também não teria dinheiro para pagar para poder estar dentro desses combos. Então, era uma questão de sobrevivência, uma questão de sobrevivência de toda a mídia alternativa do Brasil, que tem conseguido se desenvolver ao longo desses últimos 2 anos de maneira muito interessante. São diversos coletivos de mídia livristas que temos aí. São diversos também os canais de mobilização, quer dizer, o ativismo online cada vez mais presente no Brasil. E tudo isso teria acabado completamente se não fosse, em todo caso, se o Marco Civil que os outros queriam fosse aprovado e não o Marco Civil da sociedade que foi aprovado. Então, a gente fica muito feliz porque é uma questão de sobrevivência. E é claro que a internet sempre está alvo de muitas mudanças, existem diversos problemas para todos nós, mas pelo menos a gente tem a segurança de que a neutralidade da rede será mantida. Agora, a nova briga são com os canais internos, com problemas de algoritmos, de problemas de alcance orgânico, enfim, tem outras brigas, mas são brigas mais conciliadoras que dá para fazer. Mas, em todo caso, a questão do Marco Civil realmente nos assegurou essa calma, essa paciência para continuar trabalhando. Então, o Marco Civil salvou, nesse aspecto, tudo que é de democracia mais alternativa no Brasil, podendo manter esse meio pelo qual ele se comunica, ele consegue atingir um número grande de pessoas. E aí, nesse caso específico, eu trouxe uma pauta sindical aqui. Eu vou defender o pagode do ativismo dito online. Porque essa semana eu estava ouvindo mais alguém dizendo, não, porque essa coisa do ativismo de sofá... Né? Aí, quando o sujeito fala do ativismo de sofá, você já imagina aquela pessoa que está comendo pipoca, bebendo um guaraná e clicando, esparramada no sofá dela, clicando um abaixo-assinado, sem dar nenhum valor para aquilo. E é uma posição que muita gente tem, né? De chegar, não, mas qual é o valor de um clique? Qual é o valor que a pessoa de fato está dando quando ela dá o clique? É muito fácil dar o clique, né? E é quase como se você resumisse a mobilização que existe dentro do ambiente da internet a uma mobilização que não tem nenhum valor, porque a pessoa que está dando o clique, o fato de dar o clique não tem nenhum valor. Quer dizer, você está fazendo uma coisa muito complicada e muito moralista, no fundo, porque você está avaliando uma ação coletiva a partir exclusivamente da superposição de ações individuais, o que é uma coisa complicada, quer dizer, a ação coletiva não é necessariamente igual à soma das ações individuais, e depois você está tendo um julgamento sobre a ação individual da pessoa em que a ação tem que traduzir perfeitamente o nível de engajamento dessa pessoa, o nível de intencionalidade dessa pessoa. Então, de novo, está muito moralista e lembra algumas congregações católicas que acham que ir à missa ou rezar não é suficiente, você tem que se autoflagelar para poder mostrar o amor a Deus. E isso, eu acho que você não deve desvalorizar algo que é tão premente, que existe, só porque é de fácil acesso. É porque ele é de fácil acesso, é porque é fácil fazer um clique, que ele é importante. Porque quando as coisas são mais fáceis, é que elas conseguem incluir um número maior de pessoas. E o grande problema que a gente tem, historicamente, no ativismo, na militância, é que a militância não necessariamente integra todo mundo. A militância ela é excludente. Porque existe uma coisa, é que todos nós estamos configurados dentro de um contexto de mercado de trabalho. Todo mundo trabalha. Então, se ninguém trabalha em algo que seja relacionado à militância ou algo que seja relacionado à política, ninguém vai ter às 4 horas da tarde tempo para vir numa assembleia discutir ou votar alguma coisa. Quer dizer, todos nós que temos essa oportunidade somos sortudos, mas porque o nosso trabalho condiz com essa realidade. Mas da grande maioria da população não é o caso. Então, você dizer para uma pessoa que trabalha de 8 a 10 horas, um trabalhador brasileiro, como tantos aí,
que pega 4 horas de transporte público, gasta nesse trânsito todo. Chega em casa, a única coisa que quer fazer é jantar com a família dele. Se ele dá um clique, isso é uma coisa muito importante. Quer dizer, você dá a possibilidade de oferecer um espaço de participação, ainda que seja um espaço pequeno de participação, mas que esteja calibrado com as condições de possibilidade dessa pessoa, né? E acho que o que é o grande desafio para organizações como as nossas, que são redes de mobilização, é justamente como é que a gente consegue criar interfaces, como é que a gente consegue estimular interfaces em que você consegue calibrar justamente as condições de possibilidade de cada um, né? Então, se a pessoa só tem 5 minutos, como é que eu consigo fazer ter mobilizações interessantes que a pessoa possa, em 5 minutos, clicar num botão e, de fato, estar participando? Se a pessoa tem 1 hora ou 2 horas, eu vou dar a oportunidade dela criar uma mobilização ela mesma e mudar uma política pública por ela mesma, né? Se ela tem 5 horas, eu vou dar a possibilidade dela criar ideias, juntar amigos, para dar ideias e sugestões para o poder público. Se ela tem 10 horas, e se ela é um jovem estudante ou enfim, ou uma pesquisadora, por que não fazer uma pesquisa para fundamentar uma mobilização que outra pessoa criou, né? Então, o desafio, se a pessoa tem, durante algumas semanas, 24 horas livre, por que não ocupar uma praça? Então, quer dizer, de acordo com as condições de possibilidade de cada um, cabe às redes de mobilização, que são facilitadoras nesse processo, encontrar justamente interfaces, não necessariamente só de internet, mas é fundamental que a presença da internet esteja aí, mas para conseguir calibrar e conseguir não massificar, mas se adequar à multidão que está aí. Porque nós não estamos num contexto de massa, nós estamos num contexto de multidão. Não é um contexto como nos anos 60, de uma luta de classes muito definida, em que você tem uma burguesia, um proletariado, etc. As coisas estão muito mais misturadas e muito mais interessantes, muito mais complexas. Então, a gente tem que ter interfaces mais complexas e mais adaptáveis para grupos diferentes de pessoas, de acordo com as condições de possibilidade de cada um. Porque democratizar a participação política é fundamental. E a internet rompe as barreiras físicas, ela rompe as barreiras temporais, e é isso que é a grande mágica da internet. No nosso país, ela cria um outro tipo de barreira, porque é a barreira econômica de acesso à própria internet. Mas essa barreira deve ser combatida e a tendência é que ela caia. Quer dizer, a barreira física e temporal nunca cairá. Então, eu acredito que a importância da internet na democratização e na popularização, de fato, da participação política, permite a todos, e que não seja algo apenas de vanguardas, de sindicatos, eu acho que é fundamental. E nesse contexto que a gente precisa, num contexto em que não se está querendo mais ter representantes, não que não se queira mais ter representantes, você me perdoe, mas substitutos, exatamente. Quer dizer, não se está satisfeito apenas com a representação, é fundamental que não sejam apenas as vanguardas representativas, as vanguardas revolucionárias, os sindicatos, os partidos políticos que sejam os porta-vozes, e a internet, nesse sentido, é fundamental. Eu tenho um interesse, o Zac mencionou o orçamento participativo online. Eu acho que essa ferramenta, por exemplo, seria super interessante. Porque o orçamento participativo, quando funciona em Porto Alegre, você ainda tem o nível de representatividade, né? Você elege delegados do orçamento, né? E o que é interessante, que em BH já tentaram fazer, em Recife também, é justamente tentar ter um protótipo um pouco mais online, com todos os seus defeitos, mas eu acho que é realmente algo que, a nível de cidade, pode funcionar muito bem. Porque quando se fala do orçamento do teu bairro, do que é prioritário no teu bairro, muitas vezes você sabe melhor do que o Estado, né? Um exemplo maravilhoso na nossa cidade é a Rocinha, que está há mais de 1 ano batalhando para ter saneamento básico, e o governo insiste em ter teleférico. Porque na propaganda eleitoral da Dilma e do Pezão é muito melhor aparecer um teleférico para todo mundo do que o saneamento básico. Então, infelizmente, continuamos nesse paradigma da televisão, da propaganda política, do marketing político pela televisão, e que convém muito mais, para fins de marketing político, ter um teleférico do que ter saneamento básico, embora para aquela população seja mais importante o saneamento básico do que o teleférico. Enfim, e só para finalizar, eu queria também salientar eu me lembro que em junho, quando eu estava nas ruas, eu me lembro muito de ver uma coisa que eu tive dificuldade de aceitar. As pessoas dizendo assim, tinha cartaz dizendo, sai do Face, não sei o que tal, vem para a rua. E eu achava assim, mas por que está opondo uma coisa ao outro, né? A rede e rua não são opostos. Quer dizer, se a gente consegue estar aqui como multidão, porque nós não estamos aqui como
como massa de manobra, nós não estamos aqui como militantes de um partido político, nós não estamos aqui como uma classe organizada que está fazendo uma greve, nós estamos aqui como multidão. Se isso foi possível, foi esse enxameamento que um meio, que é a internet, que são as redes sociais, permitiram. Quer dizer, não tem essa coisa do... Mas, de novo, volta aquela coisa do ativismo de sofá. As pessoas acham que fazer um clique não é suficiente. Se você acha que não é suficiente para você, isso é ótimo, porque você poderia participar mais ainda. Mas para muita gente é a possibilidade que ela tem na configuração dela às vezes, só fazer um clique. E que já é muito. Mas sobre essa questão da mobilização física e online, eu acho que tem vários experimentos interessantes de você tentar mesclar as duas coisas. Por exemplo, no Meu Rio, a gente desenvolveu um aplicativo bem engraçado chamado De Guarda. A ideia do De Guarda era o seguinte, foi num contexto de uma mobilização que é aqui ao lado, na Escola Friedenreich, que vocês todos devem conhecer, a escola municipal, que é a 10ª melhor do país, e que o governador queria derrubar para construir um campo de aquecimento, um estacionamento, enfim. Naquela época, isso foi final de 2012, naquele então, a Bia, que era uma aluna de 10 anos, criou um panela de pressão, que é uma das interfaces do Meu Rio, onde qualquer carioca pode criar a sua própria mobilização. E a gente acompanhou muito de perto, foi uma mobilização linda, teve mais de 20 mil pessoas apoiando essa mobilização da Bia, uma garota de 10 anos, para salvar a escola dela. Só que o governo não respondia da maneira adequada e o que foi muito... O problema é que a gente já estava muito perto das férias escolares. Então, a escola estaria vazia. E quem diz escola vazia diz propensão a que um trator derrube um muro rapidamente numa madrugada. E naquela época a gente pensou várias coisas. Como é que a gente ocupa esse espaço? Será que a gente fica todo mundo aqui? As crianças vão ficar aqui durante 2 meses? Quer dizer, não fazia nenhum sentido. Não tinha viabilidade logística para que as pessoas ocupassem aquele espaço constantemente. O que a gente fez foi colocar uma webcam na frente. A gente bateu na porta de vizinhos. Teve um casal de velhinhos que aceitou abrigar uma webcam na frente da escola municipal, que ficava monitorando 24 horas por dia. Qualquer pessoa podia ver no site do De Guarda o streaming disso. E a gente tinha um botão que dizia, quer dizer, aperte aqui o botão de alarme para ativar os guardiões. Os guardiões quem eram? Eram as pessoas que tinham se inscrito nessa página, pessoas disponibilizando seu número de celular e que poderiam ser ativadas a qualquer instante, tinham tomado o compromisso de ser ativadas a qualquer instante pelo celular, para irem fisicamente ao encontro das máquinas, caso elas viessem derrubar a escola. Então, podia ser às 3 da manhã, a gente podia incomodar essas pessoas, estava bem claro no compromisso, que elas viriam salvar a escola fisicamente. Então, o que foi interessante, tinha 2.000 pessoas inscritas. Certamente, nem todas as 2.000 viriam se algum dia o trator tivesse vindo. Mas o fato de você estar observando constantemente, de maneira totalmente colaborativa, porque a gente não se organizou, a gente deixou aquilo e depois a gente via as métricas, era engraçado porque em nenhum momento, durante as semanas em que ficou, nenhum momento, nenhum minuto ficou sem alguém estar observando. E não foi a gente que organizou, foi uma coisa que aconteceu. O que foi interessante era exatamente isso, quer dizer, a promessa de uma mobilização física muito clara, eu vou ficar na frente do trator se vier um trator derrubar essa escola, e, ao mesmo tempo, quer dizer, uma combinação, uma configuração interessante entre rede e rua. Quer dizer, eu tenho uma promessa de uma mobilização física, mas eu estou fazendo essa mobilização no momento online. Quer dizer, então, eu acho que o que mais me interessa é tentar explorar esses dois lados. Acho que isso a gente depois usou o De Guarda para outras mobilizações, mas essa foi, poucas semanas depois, o governo voltou atrás na demolição e foi uma bela vitória. Mas eu acho que o que mais me interessa, eu diria, é essa interação entre rede e rua e como é que a gente pode criar interfaces que possam pegar tudo que é bom no ativismo de rua com o ativismo mais online, quer dizer, com tudo isso que permite. Acho que essa combinação tem que ser mais explorada e é algo que a gente tem que fazer. E para finalizar, eu acho que o que é mais interessante da internet é que a internet cria uma possibilidade, uma intensidade maior de participação. Porque uma coisa é você dar uma ideia numa consulta pública, que já é legal, né? Se os nossos governos fizessem isso, já seria muito bom, mas não fazem. Raras exceções, em raras exceções fazem. Se você tivesse a audiência pública, também existem espaços interessantes, mas são espaços em que você pode ouvir, você pode opinar, mas onde você não tem decisão. Em nenhuma circunstância você está descentralizando a decisão
à população. E eu não acho que você tem que descentralizar a decisão em tudo. Você não pode descentralizar a decisão sobre política econômica. Mas numa cidade, num contexto, num bairro, por que você não descentraliza a decisão do que deve ser feito na Rocinha, se é saneamento ou se é um teleférico? Quer dizer, por que você não descentraliza decisão? E eu acho que a internet permite, e eu acho que esse é o que a gente tem que brigar, é para ter mais descentralização das decisões que são tomadas pelos políticos. A gente tem que tirar um pouquinho isso deles. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Miguel, obrigadíssimo. Sua intervenção muito boa. E essa questão se o clique, muita gente fala, né, um clique não tem valor nenhum. O que é um clique? Experimenta entrar no seu Facebook se você é casado e colocar que você é solteiro, por exemplo. E assim, é sério, a gente que tem formação habermasiana, estudou atos de fala, esse tipo de coisa, você pode fazer atos de fala com clique. E esse é o ponto. A participação política é um ato de fala poderosíssimo que você faz com clique. Da mesma forma como é você colocar que você é casado ou solteiro no Facebook, vê só a consequência que tem. Então, há uma similaridade, uma prática específica quando isso acontece. Então, tem valor, sim. Ronaldo, diga, votar Zé. também é só apertar um botão, né? Como é que é? O que é um voto? Né? Então, só voto é um apertar botão. Atualmente é só um botãozinho, exatamente. Então, uma esse é o valor do clique, é o política. clique do voto Olha, também. e no meu Rio a gente Isso é muito assegura que em importante. nenhuma circunstância será violado o painel interno da contagem. Podem deixar. No meu Rio é mais seguro que o TRE. Posso assegurar isso. Bom, a gente está com um tempo curto. Eu vou pegar 3 perguntas da plateia para a gente depois fazer uma rodada final, respondendo essas perguntas e encerrando o painel. Então, agora é a hora da participação. Vamos lá, a hora que estava todo mundo esperando. Quem gostaria de fazer pergunta, por favor? 1, 2. Número 3. Atenção. Bom, então só temos 2. Vamos lá, com Aleixo e depois aqui. E aí a gente faz uma rodada final. Eu sou Aleixo, pesquisador do ITS, já tive a oportunidade de conversar acho que todo mundo da mesa. Mas essa discussão me ensejou uma pergunta que eu acho muito curiosa. Queria saber de vocês qual que seria a importância da política no futuro, no universo em que a tecnologia propicia cada vez mais a ação direta, né, por meio de diversas tecnologias. Você pega, por exemplo, países com problemas de liberdade de expressão, o cara pode usar um roteador como o Tor para se expressar. Países com problemas de controle de capital, o cara pode usar o Bitcoin para fazer transferências livremente, a criptografia contra a vigilância. Então, qual que é o papel da política no universo que a tecnologia propicia cada vez mais a ação direta? Aleixo, a outra pergunta é aqui, ó. Bom dia, eu sou Felipe, que é aluno da graduação. Eu queria saber de vocês o que vocês acham se o processo legislativo ele consegue acompanhar a celeridade do que é pedido digitalmente, porque a gente vê que é exatamente uma coisa muito rápida que a gente tem de demanda e se algum dia isso poderia ser possível. E o outro lado que até o Miguel já falou um pouco é da questão se essas dinâmicas de crowdsourcing na política não seriam um pouco excludentes com as pessoas que não têm tempo, não têm acesso. Excelente. Eu vou fazer a mesma ordem da mesa e pedir já para fazer considerações finais, só como a gente está com o tempinho apertado, pedir para manter as intervenções 2, 3 minutos, pedindo para o Molon, então, para começar. Não, vão ser só 2. As outras podem ser pelo Twitter, como a gente falou. Tá ótimo. Então, eu queria, antes de responder as perguntas, fazer uma consideração sobre essa coisa do clique, né, da importância de um clique e tudo mais. Eu acho que, como todo processo, o uso da internet também é um aprendizado. A gente também está aprendendo a usar a internet, a gente também vai precisar qualificar esse uso, né? Então, o clique pode ser um clique evidentemente qualificado e pode ser uma coisa feita sem muita atenção, como qualquer coisa na vida. Como qualquer coisa na vida, né? Então, isso não desqualifica a ferramenta. Claro que tem um desafio a mais, que é o seguinte, informações falsas, né? Bom, a gente
também tem informações falsas orais, né? Também tem boato. Boato é uma coisa que existe desde que existe a humanidade, né? Só que a força do que está escrito é um pouco maior. As pessoas tendem a acreditar mais naquilo que está escrito do que aquilo que é simplesmente falado, né? E isso vai exigir da gente também uma atenção maior àquilo que a gente está recebendo e repassando. É preciso tomar cuidado com isso, né? Outro dia um amigo comentava comigo uma coisa que foi muito repassada, uma frase sensacional. Não acredite em tudo que vem pela internet. Assinado Abraham Lincoln. Foi muito repassado, né? Quer dizer, uma frase muito citada, né? De alguém que disse isso quando não existia a internet. Então, é um desafio você também ver o que você compartilha, o que você replica, porque nem tudo é verdade. Isso é importante prestar atenção, né? É claro que isso não desqualifica uma coisa que é muito repassada, enfim. Pelo fato de ser muito repassada, não quer dizer que seja necessariamente falso ou menos importante, né? Essa frase é aquela... segue na mesma linha daquela de que 97% das estatísticas são falsas. Inclusive essa, né? Essa dos 97%. Então, é preciso ter essa capacidade de filtrar, não é? De aproveitar o que é bom e tomar cuidado para não replicar. Não é? Uma das brincadeiras que recentemente foi feita com isso foi uma manchete, uma matéria com um título falso, né? E depois no texto, logo abaixo da matéria, vinha dizendo, esse título é falso, né? Então, quem repassou isso para você não leu o texto, né? E foi muito repassado. Então, foi uma forma de mostrar o seguinte, nem todo mundo que está compartilhando está lendo a notícia toda. De repente, lê a manchete, pá, e compartilha. Bom, de repente, aquilo tem um efeito não imaginado, né? Mas eu acho que é um aprendizado, e a gente só vai aprender fazendo, é isso mesmo, né? E o saldo é extremamente positivo. Agora, como toda ferramenta, pode ser bem utilizada e mal utilizada. O Aleixo perguntou qual é o papel da política quando cresce a ação direta, né? Eu acho que a gente sempre vai precisar, como disse bem o Miguel aqui, de gente que vá se dedicar em regime de dedicação integral, ou na grande parte do seu tempo, à negociação política, à construção de acordos, né? Quer dizer, isso vai ter que estar sempre conjugado com a participação. Eu acho que cada vez mais conjugado com a participação. Mas por isso que eu digo, eu não acho que o parlamento deva temer a participação, imaginando que isso vai acabar com o parlamento, vai acabar com a representação. Eu não acho que isso deva ser um temor. Eu acho que isso vai qualificar o parlamento, vai qualificar a representação, se a gente souber aproveitar. Agora, você sempre vai precisar de gente que vai dizer, bom, então qual é a forma final do texto, como é que é isso, será que é isso, quem procura quem para conversar? Isso não vai deixar de existir, né? Porque as pessoas estão trabalhando, estão tendo que construir o país em outras áreas também e não vão ter tempo para se dedicar à discussão de todos os pormenores, de todas as leis que estão sendo discutidas ou debatidas. E, para terminar, o Felipe pergunta sobre o tempo do processo legislativo. Acho que esse é o maior problema, né? O tempo da tecnologia é muito diferente do tempo do processo legislativo. Não que o tempo do processo legislativo ele não possa ser acelerado, e ele é acelerado muitas vezes, quando o parlamento percebe que há alguma coisa que precisa ser... existe um nível de sensibilidade no parlamento, isso vocês podem ver, tem vezes em que uma matéria que eventualmente não seria votada, ou que está parada há muito tempo, por determinado fato, um fato às vezes de grande repercussão social, entre parênteses, lamentavelmente, muitas vezes isso ocorre com legislação penal, né? Então, é a legislação penal de emoção, é a lei penal feita na emoção, no calor de um crime de grande repercussão, o que normalmente não dá bom resultado, né? Mas eu estou falando aqui do tempo do processo. Às vezes, esse tempo se acelera por fatos sociais relevantes, né? Então, eu acho que o tempo do processo legislativo ele pode ser influenciado positivamente pelo tempo da tecnologia, pela participação via tecnologia. Esse exemplo que o Zac deu é ótimo, né? Tem uma proposta que não apenas o apoio ou a falta de apoio seja considerada para aprovação dos projetos, mas tem até proposta já no parlamento de que o projeto de lei que é muito apoiado, ele entre num regime especial de tramitação. O que é interessante, porque, de alguma maneira, você torna o tempo do processo legislativo permeável ao tempo da sociedade. Se a sociedade está considerando urgente discutir o fim da tarifa básica de telefonia, né, daquela
que é a coisa que mais tem apoio lá no parlamento pelos telefonemas do 0800, por que não votar isso imediatamente? Né? Por que não colocar isso imediatamente? Então, eu acho que isso tem que acontecer. Agora, como não acontece, acho que esse é um pouco o drama que a gente viu nas manifestações do ano passado, acho que tem muito a ver com isso também. Esse desencontro no tempo, né? Quer dizer, não apenas no conteúdo das decisões, mas no ritmo das decisões. Né? Uma política que responde lentamente a desejos que são urgentes e uma sociedade que funciona cada vez mais rápido. Né? Então, acho que isso é um dos elementos desse desencontro, mas eu aposto que isso pode ser melhorado, não digo se resolvido, mas melhorado com mecanismos como esse de apoiar ou não apoiar determinado projeto, e isso influenciar no ritmo do processo legislativo para determinados projetos, pelo menos. Né? Bom, muito obrigado pelo convite aí e pela oportunidade de estar com vocês e aprender com vocês. Obrigado. Zé. Vamos lá. Começar ecoando um pouco o Molon aqui. Eu falei no início, fiz lá o paralelo com a era do pós-imprensa e com os panfletos, né? E falei que a gente está decantando novas formas, né, as formas de lidar com o diálogo público ampliado na nossa era do pós-internet, não do pós-imprensa. Né? E na era dos panfletos, também tinha panfleto apócrifo, né, até recentemente, antes da campanha de 2000 do Molon, um pouco antes do vou te mandar um boletim mensal, isso existia. Alguém circula ali, aquilo não é verdade, ninguém assinou e tal. Quem conhece, a diferença é que hoje você põe lá e o mundo inteiro pode ver e circular aquilo instantaneamente, né? É a questão da agilidade e da desintermediação. Mas quem vive a vida pública e o debate público provavelmente já teve a experiência de lidar com panfletos apócrifos e simplesmente falsos circulando, e basta que eles sejam críveis para que eles circulem. Né? Eles não precisam ser verdadeiros, eles só precisam ser críveis. Né? E às vezes você tem coisas que são... Como é que você responde a isso? Porque não há nada de factual naquilo. Né? Então, é saber que, né, pé quente, cabeça fria, mas cuidado, porque existe o bem e o mal. E a gente tem que saber processar novas formas de mediação, de filtragem, né, e de se relacionar com o conteúdo e com o diálogo nesse ambiente do pós-internet, como a gente teve que fazer isso com pós-outras mídias. E acho que estamos no momento dessas possibilidades e desses desafios. Agora, eu queria aqui ir um pouco, com todo o entusiasmo que está evidente nessa sala e nessa mesa, com o potencial desse diálogo ampliado, e até com isso eu queria fazer um comentário sobre a questão do clique, porque, no limite, quando eu falei o que é um voto, né, e o que é um clique, é porque aqui é a crença na capacidade de deliberação das pessoas, é a crença. Acreditar na ideia democrática não é uma coisa trivial. Né? Não foi trivial a fazer passar e consagrar a ideia do sufrágio universal, a ideia de que todo indivíduo tem capacidade crítica e autonomia para julgar e tomar decisões públicas, eleger quem é que vai conduzir o país, etc. Foi um debate longo na história, nós chegamos a ele. Né? A ideia de que essa mesma autonomia e que essa mesma capacidade de discricionariedade e de análise vale para tomada de decisões ou para manifestação no cotidiano, ela não é completamente óbvia para todo mundo. E quando a gente discute qual é o valor do cara entrar lá no site do Congresso e dizer eu apoio isso, eu não apoio aquilo, a gente está discutindo qual é o valor e qual é até onde vai a nossa crença na possibilidade de delegar decisões para os indivíduos universalmente. Né? Então, se trata mesmo de um passo adiante na Constituição Democrática, acho que é nesse tempo que a gente está. Mas, com todo esse entusiasmo, eu queria aqui ir um pouco na contramão. Né? Acho que a gente, falei isso meio de passagem, o Aleixo falou de ação direta, não lembro o teu nome, desculpa, do tempo, da celeridade, né? E tem uma coisa que nem a política nem a vida são instantâneas, nem a política nem a vida são individuais. Né? Saber se na rua aqui do lado vai passar só carro, vai passar só ônibus, vai passar só bicicleta, vai passar ônibus, carro, bicicleta. Saber se eu vou pegar a poupança da aldeia e gastar tudo numa determinada coisa para fazer um estádio, ou para fazer uma obra qualquer, ou para construir ou aprimorar escolas, ou se eu vou poupá-la em nome da nossa estabilidade futura. Né? Saber se eu vou manter florestas até 50 metros, 100 metros ou 30 metros de um determinado rio ou manancial e assim por diante, são espaços de dissenso público. Né? Aqui não tem ação direta que resolva. Se eu for tentar resolver com ação direta, eu vou chegar lá e falar, não, aqui eu só quero que tenha ônibus, e vou começar a quebrar os carros. Né? O cara que só quer os carros vai
a dinamitar os meus ônibus. E assim a gente vai. Quer dizer, a gente precisa de espaços de regulação, de negociação e de deliberação coletiva. E aí não tem jeito, pessoas têm opiniões diferentes, a gente precisa acreditar que no fim do dia processar as opiniões não só gera uma vida coletiva mais sana do que eu tentar impor a minha vontade por ação direta, como gerar uma vida coletiva melhor. Eu tenho que acreditar que o fato de alguém ter outros referenciais e outras opiniões num bom ambiente de mediação gerará decisões de vida pública qualificada e, no final do dia, a gente terá uma organização e uma prática coletiva melhor. Isso também é fundamento do pensamento democrático e também não é trivial, a gente vê até onde a gente acredita nisso. Também está sendo testado, não é só na hora do clique, do valor do clique, mas é também na hora de lidar com o dissenso, né? E esse não é um processo, não tem como ser instantâneo, não tem como ser um download, não tem como ser um clique, né? Envolve tempo, envolve decantação, envolve negociação, envolve prudência, se quisermos, né? Estamos aqui, o Miguel auto-indicou o fato de ser o único não jurista à mesa, acho que aqui estamos aqui na Faculdade de Direito, né? A ideia de que decisões públicas lidam também com algum tempo diferido e com alguma análise, alguma deliberação compartilhada, é importante. Então, eu acho que a gente tem um desafio fundamental, que é com todo o entusiasmo pela desintermediação, com todo o entusiasmo que a gente está colocando aqui, tudo que eu falei absolutamente não vai na contramão disso, de combinar isso com requisitos que são requisitos da vida pública. E com isso, um último ponto, que é a questão da representação, da participação, do sentido de ter pessoas na aldeia cujo ofício é o ofício de lidar com esse diálogo público, com essa negociação, com essa tomada de decisões, né? A aldeia tem pessoas que a constroem, tem pessoas que produzem alimentos para ela, tem pessoas que permitem que outras pessoas se locomovam nela, tem pessoas que criam inovações e novos produtos, novas soluções para fazer a nossa vida mais eficiente, para a nossa gestão de recursos ser melhor, e a aldeia tem pessoas que cuidam da organização da vida coletiva. Quer dizer, aqui tem realmente uma divisão de funções que acho que não é por acaso que é quase universal, quer dizer, talvez esteja junto com o incesto naquilo que é compartilhado por, com o tabu do incesto compartilhado por coletividades em geral, porque de fato essa organização, essa negociação da vida coletiva é um imperativo da vida em grupo, né? Então, e uma coisa importante aqui é que participar mais não necessariamente é excludente disso, não é tudo que muito do que a gente falou aqui, na hora em que eu crio um mecanismo de consulta direta para que as pessoas votando num determinado projeto de lei no Congresso ou impactem a decisão ou acelerem a decisão, na hora que eu crio um mecanismo para que pessoas apresentem perguntas e legalmente obriguem autoridades públicas a respondê-las, né? Na hora em que eu crio um mecanismo de que uma parcela do orçamento público possa ser, eu respondo a tua pergunta, distribuída diretamente pelos cidadãos, do mesmo jeito que decisões possam ser tomadas diretamente pelos cidadãos, e aí não com os recursos do próprio bolso de cada um, condicionados a qual é o tamanho do bolso de cada um, mas entregando cotas de impostos, quer dizer, eu tenho aqui recursos públicos, ao invés de eu ter o parlamento decidindo tudo, eu posso, em decisões locais, por exemplo, para experimentar, como disse o Miguel, dizer, olha, você tem aí R$500 para gastar no seu bairro esse ano, tem aqui você tem lá aqui um conjunto de propostas, alguém quer reformar a praça, o pessoal quer pavimentar a rua, o outro quer aprimorar a escola, etc. Escolhe aí onde é que você quer pôr os seus R$500, e no fim do dia a gente vai ter a decisão do que vai acontecer no seu bairro. Na hora que eu faço todas essas e várias outras coisas, eu não estou trocando o drive e escolhendo entre ter instituições públicas e pessoas dedicadas às instituições públicas ou ter participação plena. Eu estou qualificando a vida pública num misto eficaz, né, da divisão de tarefas e da tarefa específica que levar ao ofício público envolve, com uma responsividade, um controle, uma exposição desse ofício público muito maior à participação das pessoas, que acho que também é um ideal democrático, que aqui não tem tensão nenhuma. Esse a gente certamente pode e deve valorizar e concretizar muito mais. Então, acho que esse balanço e as formas de concretizar esse balanço na prática são a fronteira com que a gente está lidando aqui hoje. E está lidando só, Miguel, sobre ruas e internet. Alguém um dia disse, né, o McLuhan, mas provocativamente, que o meio é a mensagem, né, nesse debate. Eu queria dizer, parafraseando aqui,
que internet é rua também, né? A nossa vida cada vez mais é física e é virtual, né? Eu tenho amigos com quem convivo muito no dia a dia e pouco online. Eu tenho bons amigos com quem convivo quase que exclusivamente online e muito pouco no dia a dia. Eu tenho amigos que ficam no meio do caminho e esses dois mundos se intercomunicam e são dois mundos mesmo. Cada vez mais existem as ruas, existe a praça e existe a praça virtual e a esfera pública virtual, que é a internet. É mais que mídia, é uma praça, é uma rua também. Então, eu acho que essa tensão, ela me parece hoje quase alegórica, quer dizer, é tudo que você falou e é esse sentido de que essas duas coisas, na nossa vida pessoal e, portanto, na nossa vida pública, são parte de um mesmo universo, hoje e cada vez mais. Obrigado de novo, Ronaldo, CAF. Vamos em frente. Valeu, Zé. Miguel. Então, sobre a questão da desigualdade, não, eu acho o seguinte, da mesma maneira que você tem que calibrar a interface e espaços de acordo com as condições de possibilidade de cada pessoa, de cada grupo de pessoas, eu acho que você tem que integrá-los juntos, né? Quer dizer, então, eu acho que a pessoa que só tem o tempo de dar um clique numa coisa, ela está dando um clique para talvez votar ou para decidir ou para pressionar ou encaminhar isso a um tomador de decisão, mas de algo que foi definido colaborativamente, como foi o caso do Marco Civil, por exemplo. Então, eu acho que sempre haverá diferenças gigantescas, mas o ponto fundamental é que você consiga criar uma interlocução entre esses diferentes espaços, as diferentes interfaces, de modo que cada um consiga estar incluído à sua maneira e dentro das suas condições de possibilidade. Sobre a questão do parlamento, a gente já fez muita mobilização em relação aos parlamentos locais. E é sempre muito complicado para a gente, porque você mobiliza a pessoa. Então, você chama, não, vai votar tal, passou por tal comissão, passou por tal parecer, etc. E sempre acontece alguma manobra regimental, alguma artimanha que sai, às vezes algumas que nem sequer são legais, mas aí como o parlamento... você não tem como chamar Ministério Público para julgar o parlamento, enfim, quer dizer, porque quando são as manobras internas, enfim, é uma complicação danada, então muitas vezes a gente fica confuso também. Nas mobilizações, até a gente que acompanha mais de perto assim, o parlamento. Então, e realmente os parlamentares mais... que funcionam como lobistas, você vê que eles têm um controle muito bom regimental da coisa, eles conseguem... controlar muito bem regimentalmente. Isso é um problema porque afasta da participação. Você não entende por que isso aqui não foi votado, como é que isso saiu de pauta, etc. Não entender. Talvez nem você. Às vezes. Pois então é muito complicado de entender. Então afasta muito. Quer dizer, então não só o ritmo, que também é diferente, mas também a dificuldade regimental. E só para finalizar, quer dizer, eu acho que o parlamento precisa se abrir a participação. Acho que para o parlamento continuar existindo e conseguir ser independente em relação ao executivo, que no Brasil a gente tem um problema muito sério de independência do parlamento em relação ao executivo, a gente tem um executivo que pesa muito, sobretudo a nível local, e é importante que o parlamento seja um contrapoder ao executivo, para a gente conseguir fortalecer o parlamento e precisa se aproximar mais da população. Então, eu acho que a participação salva justamente o legislativo e não impede o legislativo de existir, muito pelo contrário. E aí, quando o parlamento não se abre, ou quando o Estado não se abre, ou quando o executivo não se abre, eu acho que cabe ação direta. A gente tem que fazer abrir, a gente tem que abrir esses espaços, Aleixo. Acho que a ação direta que se dá em outros campos, com Bitcoin, etc., eu acho que também tem que se dar com um ativismo forte, online e offline, para abrir esses espaços. Porque senão realmente a democracia fica em risco. Obrigado. Bom, queria agradecer por esse excelente painel. Obrigadíssimo pela presença de todos. A gente vai ter um break de 10 minutos contados no relógio e depois a gente vai começar a nossa próxima mesa. Muito obrigado.